Antes de Israel pisar na terra prometida, algo explosivo aconteceu no mundo invisível. Houve uma disputa no céu. O arcanjo Miguel entrou em confronto direto com Satanás pelo corpo de Moisés. Uma batalha. E quando tudo terminou, Deus fez algo que intriga estudiosos até hoje. Ele escondeu o corpo de forma tão absoluta que mais de 3.400 anos depois, ninguém jamais o encontrou. Mas isso foi apenas o começo. O que aconteceu nos dias seguintes foi uma sequência de eventos tão rápidos, tão estratégicos e tão impossíveis que só poderiam ter vindo do próprio Deus. Em questão de dias, 7 acontecimentos mudaram completamente o destino de Israel. E o último deles, um guerreiro misterioso, com espada desembainhada, apareceu diante de Josué. E a mensagem que ele trouxe redefiniu completamente a história. Se você gosta de mergulhar nas Escrituras e descobrir detalhes que quase ninguém percebe, já deixa o seu like agora e se inscreve no canal. Aqui a gente não fica na superfície, a gente vai fundo. Agora respire fundo, porque a história começa no silêncio. 30 dias de luto, Israel chorando nas planícies de Moabe. 2 milhões de pessoas vulneráveis no deserto. O maior líder da história deles estava morto. E o sucessor? Nunca havia liderado uma nação. Do outro lado do Jordão, os reis cananeus observavam cada movimento. Eles sabiam que Moisés tinha morrido. Sabiam que a nação estava emocionalmente abalada. Se existisse um momento perfeito para atacar, era aquele. Mas nenhum ataque veio, nenhuma emboscada, nenhuma invasão. O texto bíblico nunca explica o motivo. Israel permaneceu intocado. Então, numa manhã aparentemente comum, Deus falou. E o que aconteceu a seguir quebrou um padrão de 40 anos. 7 eventos se desenrolaram em rápida sucessão, sem precedentes, sem preparação, sem transição gradual. Primeiro evento. Deus fala diretamente com Josué, não através de um profeta, não por meio de um sacerdote, diretamente. Moisés, meu servo, está morto. 4 palavras. Sem discurso, sem homenagem, sem consolo, apenas realidade. E em seguida uma ordem. Agora levanta-te. É assim que a sucessão acontece quando Deus está no controle. Um líder é sepultado. O próximo recebe ordens imediatamente, sem cerimônia, sem período de adaptação. Pense na pressão. Durante 40 anos, Moisés foi a voz de Deus. O homem que abriu o mar. O homem que desceu do monte com o rosto brilhando. O homem que falou com Deus face a face. E agora, ele está morto. E 2 milhões de pessoas olham para Josué, esperando que ele seja o próximo Moisés. E aqui está o detalhe que muita gente ignora. 3 vezes, Deus diz a Josué, seja forte e corajoso. 3 vezes, em apenas 9 versículos. Por quê? Porque Josué estava com medo. Ele não era o protagonista da história. Ele era o assistente. O segundo, o executor. E agora precisava assumir o impossível. Deus não mandou Josué ser forte porque ele estava confiante. Mandou porque ele não estava. E então veio a promessa que mudou tudo. Assim como fui com Moisés, serei com você. Não te deixarei, nem te abandonarei. O mesmo Deus, o mesmo poder, uma nova estação, segundo evento. Josué toma uma decisão ousada. Ele estabelece um prazo. Em 3 dias, atravessaremos o Jordão. 3 dias, depois de 40 anos vagando pelo deserto. 3 dias para mover 2 milhões de pessoas através de um rio em cheia. Nenhum general moderno arriscaria isso. Mas Josué não estava confiando em estratégia militar. Ele estava confiando em promessa divina. Deus disse, atravesse. Josué disse, em 3 dias. E quando a contagem regressiva começa, o medo perde força. Cada hora aproximava o povo do milagre. Cada minuto tornava impossível voltar atrás. É assim que Deus age.
Ele não espera que estejamos prontos. Ele cria movimento. Ele cria urgência. E aqueles que obedecem, mesmo tremendo, acabam atravessando o impossível. E isso era apenas o começo, porque o que aconteceria no Jordão não seria apenas um milagre, seria uma mensagem. E Canaã inteira iria ouvir, de um rio em cheia em 3 dias. É uma loucura logística, a menos que você saiba algo que ninguém mais sabe. Josué não estava se baseando em logística, ele estava se baseando em uma promessa. Deus disse: levanta-te e atravessa. Josué disse: atravessaremos em 3 dias. A contagem regressiva, música, criou algo que o medo jamais poderia: impulso. Uma vez que o cronômetro começou a correr, não havia como voltar atrás. Cada hora os aproximava do rio. Cada minuto tornava a retirada ainda mais impossível. É assim que Deus costuma agir. Ele não espera que estejam prontos. Ele cria prazos que forçam o movimento. E aqueles que obedecem, mesmo quando não faz sentido, se encontram do outro lado do impossível. Terceiro evento: os espiões entram em Jericó e encontram música Raabe. Antes da travessia, Josué envia 2 homens para território inimigo. Apenas 2, sem exército, sem reforços, apenas 2 espiões entrando em uma cidade que os quer mortos. Eles entram em Jericó e encontram refúgio no lugar mais improvável, a casa de uma prostituta chamada Raabe. Agora, alguns estudiosos se perguntam por que espiões iriam a esse lugar, uma casa assim. Outros observam que era estratégica, um lugar onde estranhos entrando e saindo não levantariam suspeitas. Mas, seja qual for o motivo, eles acabam se escondendo sob o linho no telhado enquanto os soldados do rei revistam o local. E então Raabe fala, e o que ela diz muda tudo. Eu sei que o Senhor lhes deu esta terra. Esta é uma mulher cananeia. Ela adora outros deuses. Ela nunca leu a lei de Moisés, mas ouçam o que ela diz em seguida. Ouvimos como o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. E assim que ouvimos isso, nossos corações se derreteram. Não havia mais coragem em nenhum homem por causa de vocês, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus nos céus e na terra. 40 anos. O Mar Vermelho foi há 40 anos. E as nações ainda estão aterrorizadas. Esta é a informação que os espiões trazem de volta. Não são contagens de tropas, nem medidas das muralhas. Algo muito mais valioso. O inimigo já sabe que perdeu, só não sabe quando isso acontecerá. Raabe faz um acordo, um cordão escarlate na janela. Quando os muros caírem, todos em sua casa serão poupados. Seja intencional ou não, o simbolismo é inconfundível. Uma marca vermelha em uma porta. Proteção durante o julgamento. A Páscoa está acontecendo novamente. Desta vez, para um cananeu que escolheu crer. Mas é aqui que tudo muda. O que acontece a seguir no Rio Jordão foi mal interpretado por séculos, porque não foi apenas um milagre. Foi uma mensagem. E essa mensagem era direcionada música diretamente aos reis de Canaã. Quarto evento: o Rio Jordão se divide. Durante a época das cheias, Israel chega ao Jordão e então vê o problema. O texto é específico. O Jordão estava em cheia. O versículo 15 deixa isso claro. O rio transborda todas as suas margens. Música durante a época da colheita. Não era um riacho que se podia atravessar esperando. Era uma torrente caudalosa e impetuosa que ceifava vidas há séculos. 2 milhões de pessoas estão à beira do rio, olhando para a água que não podem atravessar. Atrás delas, o deserto. À frente, a promessa. Entre elas, uma barreira intransponível. Josué dá a ordem. Os sacerdotes que carregam a Arca da Aliança irão primeiro. Pense no que está sendo pedido. O objeto mais sagrado de Israel, carregado por sacerdotes, caminhando diretamente para as águas da enchente. Sem ponte, sem barcos, apenas pés e fé. Os sacerdotes avançam.
2 milhões de pessoas prendem a respiração. E no instante, no exato momento em que seus pés tocaram a água, o texto diz que o fluxo parou. Não gradualmente, não lentamente. As águas pararam e se acumularam em uma montanha, em uma cidade chamada Adão, 30 quilômetros rio acima. Você entende o que isso significa? O leito do rio não ficou limpo por alguns metros. Secou por 30 quilômetros, mais do que uma maratona. Toda a nação atravessou a pé, não por uma trilha estreita, mas por uma estrada aberta na natureza por ordem divina. Se Deus quisesse que Israel atravessasse confortavelmente, poderia ter escolhido a época da seca. Não o fez. Escolheu a época das cheias, porque não se tratava de conveniência. Tratava-se de terror. Josué 5:1. Assim que todos os reis amorreus e todos os reis cananeus ouviram que o Senhor havia secado as águas do Jordão, seus corações se derreteram e não havia mais ânimo neles. A travessia não era apenas logística, era uma guerra psicológica. Todos os reis de Canaã viram sua maior defesa natural desaparecer, música num instante. Toda a coragem que lhes restava morreu naquele dia. Jordânia. 5º evento. Pedras memoriais são erguidas. A travessia é concluída. 2 milhões de pessoas estão na margem oeste do Jordão pela primeira vez na história. Mas Deus ainda não terminou. Ele disse a Josué: envie 12 homens de volta ao leito do rio. Que cada um pegue uma pedra exatamente do lugar onde os sacerdotes estavam. Por que pedras? Porque pedras não esquecem. Elas não eram decorativas. Eram evidências, provas físicas de que algo impossível havia acontecido. Deus sabia que, uma geração depois, as pessoas duvidariam. Diriam: isso é só uma história. Diriam: não poderia ter acontecido dessa forma. Então, Deus construiu uma espécie de exposição judicial, 12 pedras, pesadas o suficiente para que ninguém pudesse alegar que foram jogadas ali casualmente, e visíveis o suficiente para que as crianças fizessem perguntas. O que essas pedras significam? Esse era o objetivo. Cada vez que uma criança perguntasse, a história seria recontada, a fé seria transmitida, a memória seria renovada. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas ignora. A parte chocante. Josué colocou outras 12 pedras no meio do Jordão, submersas, escondidas. Por que Deus ordenaria um monumento que ninguém veria? O que é o céu? Memorializações que os humanos não deveriam encontrar. 2 memoriais. Uma para as pessoas verem, outra escondida sob a superfície. O texto não explica, mas talvez Deus estivesse querendo dizer algo. Algumas coisas são lembradas, quer os humanos as vejam ou não. As rochas sob a água testemunham mesmo quando ninguém está olhando. O que você faz em segredo ainda deixa uma marca. Mesmo que ninguém veja, o céu se lembra. 6º evento. O maná cessa após 40 anos. Josué 5:2. 14 palavras que encerram um milagre de 40 anos. E o maná cessou no dia seguinte ao que comeram do fruto da terra. Assim, de repente, desapareceu. Imagine acordar naquela manhã. Todos os dias, durante 40 anos, todos os dias, você saía e o chão estava coberto. Blocos brancos, doces como mel, o suficiente para todos. Você não plantou, você não conquistou, simplesmente apareceu. Seus filhos nunca conheceram outra coisa. Seus netos nasceram coletando maná. Não é apenas comida, é o ritmo da vida. Acordar, coletar, comer, repetir, e então, numa certa manhã, nada. Apenas terra, apenas silêncio, apenas o chão vazio, onde antes havia provisões. O texto não registra a reação deles, mas imagine a reação deles. Pânico, confusão. Será que fizemos algo errado? Será que Deus nos abandonou? Não. Algo mais estava acontecendo. Por 4 décadas,
Israel foi alimentado como um bebê com leite do céu. Mas não se conquista uma terra com uma mentalidade de dependência. Não se pode travar guerras enquanto se espera que o alimento caia do céu. O fim do maná não foi cruel, foi uma formatura. Deus estava dizendo: vocês não são mais crianças, esta terra agora é de vocês, trabalhem nela. E aqui está a verdade incômoda: milagres não formam bons soldados. Um povo que espera libertação diária raramente desenvolve a disciplina para construir, lutar e perseverar. O milagre no deserto terminou porque a conquista exigia algo diferente. Não dependência, mas parceria. Não recebimento passivo, mas cultivo ativo. Algumas bênçãos terminam porque você as supera. E o fim de uma provisão, muitas vezes, é a porta de entrada para uma maior. Sétimo evento. O comandante do exército do Senhor aparece. Josué está sozinho. O acampamento está atrás dele. Os muros de Jericó se erguem à frente. Talvez ele esteja planejando. Talvez esteja orando. Talvez ele esteja apavorado. E então ele, música, olha para cima. Um homem está diante dele, com a espada desembainhada, pronto para a batalha. Josué faz o que qualquer comandante faria. Ele desafia o forasteiro. Você está conosco ou com nossos adversários? É uma pergunta simples, binária. Escolha um lado. A resposta não é o que Josué esperava. Não, nenhum nem outro. Não estou nem com vocês, nem contra vocês. Então quem é você? Eu sou o comandante do exército do Senhor. E agora cheguei. Em uma única frase, tudo o que Josué pensava sobre essa conquista é reformulado. Ele presumia que Israel estava liderando a guerra. Presumia que eles eram o exército principal e que Deus era seu aliado. Ele estava errado. O céu tinha seu próprio exército, seu próprio comandante, sua própria campanha. Essa guerra havia começado antes mesmo de Israel cruzar o Jordão. E Josué não era o general. Ele estava se juntando a uma batalha que já estava em andamento. Observe o que acontece a seguir. Josué se prostra com o rosto em terra. Ele adora. E o comandante não o impede. Se fosse um anjo comum, a adoração seria recusada. Vemos isso em outras passagens das Escrituras, mas essa figura a aceita. Ele diz a Josué para tirar as sandálias porque a terra é santa. As mesmas palavras ditas a Moisés na sarça ardente. Muitos estudiosos acreditam que este não era um anjo comum. Era uma teofonia, uma aparição visível do próprio Deus. O comandante do exército celestial em pé no campo de batalha, espada desembainhada, mensagem clara. Vocês não estão lutando sozinhos. Nunca estiveram, e esta guerra nunca foi sua para perder. Josué perguntou de que lado, música, este guerreiro estava. A resposta revelou uma verdade mais profunda. Não se trata de Deus se juntar ao nosso lado. Trata-se de nós nos juntarmos ao dele. Quando examinamos esses 7 eventos juntos, uma estrutura emerge. Os 3 primeiros estabeleceram autoridade. A comissão de Deus a Josué, a ordem de Josué ao povo e a confirmação de Raabe de que a terra estava pronta para a conquista. Os 2 seguintes demonstraram poder. A abertura do Jordão e as pedras memoriais, provando que a força, música de Deus, não havia diminuído com a morte de Moisés. Os 2 últimos sinalizaram a transição, o fim do maná e o aparecimento do comandante, marcando a mudança da sobrevivência no deserto para a guerra ativa. Isso não foi aleatório, foi coreografado. Considere o paradoxo. O homem que abriu o Mar Vermelho não podia atravessar o Jordão. O homem que recebeu a lei em si não pôde aplicá-la em Canaã. O homem que viu a face da glória de Deus, o guerreiro com a espada desembainhada, não conseguia ver o que enfrentaria. Moisés era necessário até se tornar o obstáculo. Tudo o que aconteceu após a morte de Moisés não poderia ter acontecido enquanto ele vivesse. Moisés não podia conduzir Israel à terra prometida.
era proibido. Moisés não podia comer os frutos de Canaã. Ele jamais tocaria seu solo. Sua morte não interrompeu o plano de Deus. Ela era o plano de Deus. Intérpretes cristãos há muito observam um padrão aqui. A epístola aos Hebreus argumenta que Moisés representava a lei. E a lei podia levar Israel até a fronteira, mas não ao descanso. Foi preciso Josué para guiá-los através dela. E o nome hebraico de Josué, Yahossua, é o mesmo nome dado posteriormente a Jesus. A Septuaginta usa a mesma palavra grega para ambos, Isus. Quer os autores bíblicos tenham intencionado essa conexão, quer leitores posteriores a tenham descoberto, o paralelo moldou séculos de interpretação cristã. O que a lei não podia realizar, alguém com esse nome completaria. A palavra instantaneamente não é um exagero. Esses 7 eventos ocorreram em questão de dias, sem transição gradual, sem período de adaptação, sem tempo para lamentar antes da próxima crise musical. Era como ser entregaram as chaves de uma empresa um dia após a morte do fundador. Sem período de treinamento, sem equipe de transição, apenas responsabilidade imediata. Deus não esperou que Israel se sentisse pronto. Ele não esperou que Josué encontrasse confiança. Ele agiu imediatamente. Israel teve que acompanhar. Aqueles que esperaram muitas vezes perderam o momento. Aqueles que agiram com Deus, por mais temerosos que fossem, se viram parte de algo maior do que poderiam ter imaginado. Moisés morreu. Josué ascendeu. O Jordão se dividiu. Jericó caiu e Israel aprendeu algo que esqueceria em uma geração. Conquista não é posse. A terra nunca foi deles para guardar. Era deles para administrar. Quando se esqueceram disso, perderam tudo o que Moisés nunca chegou a tocar. O padrão se repete, líderes morrem, promessas permanecem, e o plano de Deus sempre avança mais rápido do que o luto permite. Começamos com uma batalha por um cadáver. Miguel e Satanás disputando o corpo de um homem que falou com Deus face a face. Aquele corpo desapareceu. Mas o que Moisés construiu, não. Lembrem-se, Moisés escalou aquela montanha final com os olhos sem se turvar e a força inabalável. Ele não foi carregado para a morte, ele caminhou. Quando ele viu, ele jamais tocaria em nada. Não discutiu, não implorou, simplesmente morreu. Um líder que sabia quando seu papel havia terminado. Os servos de Deus não são indispensáveis. A obra continua. A missão avança. O tempo do céu não para por causa de perdas humanas. Alguns de nós são chamados para começar aquilo que outros irão terminar. Alguns verão a promessa de longe, mas nunca tocarão nela. E isso não é fracasso. Isso é fidelidade. Moisés não entrou na terra, mas ele preparou cada passo para que outros atravessassem. Ele abriu caminho, ele formou uma geração, ele construiu a base. E um dia, em outra montanha, ele finalmente pisaria naquela terra, ao lado de Elias, conversando com Jesus sobre um novo êxodo que ainda estava por vir. Nada do que Deus começa é desperdiçado. Agora eu te pergunto, diante de qual Jordão você está hoje? Qual promessa parece impossível porque o rio está transbordando? Josué estava com medo, e mesmo assim, Deus disse 3 vezes, seja forte. Se você está com medo, escute isso. O medo não te desqualifica. A obediência em meio ao medo é o que Deus honra. Mas há algo que você precisa entender. O rio não se abriu enquanto eles estavam parados. As águas só recuaram quando os pés tocaram a correnteza. O milagre começa com o movimento. Então, seja qual for o seu Jordão, dê o passo. Agora eu quero saber de você. Se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo. Estou assistindo e escreve o nome da sua cidade. Eu quero ver até onde essa mensagem está chegando. E me diz também, qual parte dessa história mais mexeu com você? Eu leio os comentários.
Se essa mensagem abriu seus olhos para algo que você nunca tinha percebido nas Escrituras, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui, nós mergulhamos nas passagens que a maioria ignora. Compartilhe esse vídeo com alguém que está enfrentando o próprio Jordão agora. Talvez essa pessoa esteja esperando exatamente por essa mensagem. No próximo vídeo, vamos falar sobre Jericó. E existe um detalhe na queda dos muros que quase ninguém percebe. Eles não caíram para fora, eles caíram para dentro. E quando você entende isso, tudo muda. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente abaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo.